Então agora falando com o empresário Diego, qual é a razão social da sua empresa? Minha razão social? Seja você bem-vindo a mais um Negócios em Foco, seu encontro semanal com o mundo dos negócios. Empresário, pensa rápido. Qual é a coisa mais importante da sua vida? Talvez você pensou aí, família. Família é a coisa mais importante da minha vida. Talvez alguns pensaram que é o negócio. Ainda não formaram uma família, estão dedicados exclusivamente ao negócio. Talvez outros pensaram em diferentes coisas. Não importa o que você pensou. O mais importante é entender quem comanda, quem controla, quem constrói, tudo isso. E eu entendo que é você, empresário ou empresária. Sem você, sem a tua postura, sem a tua atitude, sem a sua saúde, é impossível você gerir tantas coisas assim. E quando a gente fala sobre construção de legado, para que eu consiga deixar um legado, eu tenho que ter marcas significativas nas histórias de alguém. Para ter essas marcas significativas, eu preciso ter uma vida com propósito e uma vida que dê tempo de demonstrar isso para as pessoas. Para você ter tempo e ter propósito, você precisa ter qualidade de vida. Estou te fazendo várias provocações hoje porque o nosso tema é exatamente sobre isso. Trouxe hoje o Diego Machado. Estou me sentindo ainda mais em casa porque é um grande amigo, um parceiro de negócios e uma pessoa que eu respeito e admiro muito. Ele é especialista em planejamento e proteção de vidas. E falando em vidas, ele é chefe de família, responsável pela vida de pessoas muito especiais, que são as suas filhas Manuela e Letícia, junto com a sua parceira, a Amanda. Ele também é formado em administração e comércio exterior e diz que é um excelente jogador de futebol, mas isso eu já não sei se é verdade. Diego, muito bom ter você aqui. Obrigado aí pela confiança, parceria e alegria de sempre estarmos juntos, né? É sempre bom estar aqui podendo falar com você. É muito bom poder primeiro ter esse momento, né, essa troca. O Diego, ele é responsável por boa parte das entrevistas que já aconteceram aqui. Esse nosso começo foi através dele, é uma pessoa que eu devo muita honra e gratidão. Então, entrevistá-lo para mim é um presente. Para mim é muito importante. E Diego, por mais que eu já tenha tido ali pelo nosso relacionamento acesso a muitas coisas importantes da tua trajetória, eu gostaria que você presenteasse as pessoas que estão nos assistindo, contando um pouco de tudo aquilo que você viveu. Ou seja, Diego, qual é a história que você conta da sua história? Tem bastante, então vamos fazer um resumo aí com uma timeline mais curta, né? Mas o Diego é um cara aí que começou a trabalhar muito cedo, apesar de ter se dedicado e ter feito uma boa formação. Com, na verdade, 14 anos já estava trabalhando. Então, eu digo que ali foi meu início até mesmo de uma área comercial, né? Com 14 anos eu comecei a entregando panfleto através de pizzarias, salões de festas e tudo mais, né? Depois disso, eu comecei a seguir uma carreira um pouco mais técnica, virei técnico de informática, que era uma época, a gente já está com um pouquinho mais de idade, né? Já passamos, aí estamos chegando perto dos 40. Então a gente fala assim, o técnico de informática era uma área muito bem vista, eu fiz essa capacitação também. E depois acabei indo para a área financeira, né? Através aí, entrei em um banco muito grande, um banco expressivo no Brasil, com 18 anos e 19 anos já estava virando gerente, né? Foi uma ascensão bem rápida também. E ali eu tive uma escola muito grande, onde eu passei praticamente 7, 8 anos da minha vida e aprendi muito sobre a parte de planejamento e proteção. E ali começou a virar uma ideia do que aconteceu agora, desse futuro, de tudo que eu venho colhendo, de tudo que eu ainda estou plantando. Então, basicamente, a carreira profissional foi movida aí com muito esforço, muita luta e também muito aprendizado, né? E é isso que eu até converso com alguns amigos e tudo. Eu falo, cara, essa escola que a gente teve, né? Esse pessoal aí, vamos dizer, do 30 a mais agora, foi muito importante. Me dá até um pouco de dor quando eu olho essa nova geração aí que não está passando por essa vivência, não está vendo o quanto que é importante, né? Hoje a gente tem um salto geracional muito rápido com essa tecnologia toda, e só que eu falo, falta uma coisa muito importante, a experiência. E a experiência você adquire com o tempo. E o tempo você tem que ter paciência. E o que que essa geração nova não tem? Paciência.
Então, assim, a minha trajetória profissional, hoje eu sou dono de corretora, né? Trabalho na parte de planejamento e proteção, trazendo para o empresário e para as famílias uma forma de se planejar inteligentemente, pensando sim, principalmente no futuro legado e a mudança de mentalidade também, tanto do profissional, da família do empresário, de quanto é importante você iniciar tudo através de uma boa proteção. Antes da gente entrar nessa parte da proteção, e aí falando um pouco desses 30 a mais, que é a nossa geração, é, na nossa geração, trabalhar em banco era o suprassumo, né? Imagina, Exato. trabalhar em banco, vocês talvez mais jovens que estão nos assistindo, não têm ideia do que era trabalhar em banco, começar uma carreira dentro desse sistema, porque qual era a nossa percepção? Era quem tinha sucesso. Era um sinal de sucesso trabalhar em banco. Como foi para você conseguir entrar nesse mercado? Assim, o banco, eu falo ainda que é, na verdade, uma boa carreira, tá? Eu sei que tem muita gente aí que acha extremamente desafiador. Hoje tem a questão de metas e tudo mais, e as pessoas falam muito, mas eu ainda acho uma carreira muito boa, principalmente se você quiser adquirir experiência. É, eu entrei fazendo exatamente o que as pessoas deveriam fazer: conhecer a empresa desde o seu início até os melhores cargos, né? Então, você entra através de um escriturário, aprende toda a parte, né, inicial ali do como é que funciona um atendimento ao cliente, um pós-venda cliente e tudo mais. Depois você inicia com a parte assistencial, onde você vai aprender principalmente sobre empresas, sobre a questão de como assessorar, investimentos e tudo mais. Depois, quando você cria uma bagagem, você passa a ser um gerente, então você começa a ter uma responsabilidade melhor, onde você vai viver dentro das empresas, entendendo melhor como é que todo mundo funciona. Eu falo que ali você não entende o tamanho do poder que você tem, porque um trabalho muito bem feito pode mudar muita coisa dentro de uma empresa. Você fazer uma análise correta de como é que está funcionando, liberação de crédito, uma série de produtos que, na verdade, os bancos trabalham. Isso é de extrema importância, extrema valia. Por isso que, assim, muita gente fala, um bancário depois não tem carreira. Eu falo, cara, você tem uma carreira gigantesca. Pela experiência que você aprendeu e o tempo que você teve ali dentro, cara, você prestaria qualquer tipo de assessoria dentro de várias empresas. Você só não abriu a cabeça para isso. E eu entendi tudo isso bem rápido. Isso para mim foi muito importante. E ali eu comecei a criar muito relacionamento. Eu vi que o que eu era bom era em criar relacionamentos. E ali foi até assim um contato inicial hoje com o que eu trabalho hoje, né, que é a área da proteção. E aí eu comecei a entender muito mais a fundo a ferramenta e eu falei, cara, isso daqui muda vidas. Isso daqui pode fazer a diferença muito grande dentro das empresas. Hoje eu consigo fazer o que eu fazia na época, era alavancar a empresa, poder dar uma estrutura, um suporte financeiro para ela, para que ela consiga se desenvolver melhor no mercado. E depois eu entendi que eu podia trabalhar muito mais pensando no futuro através da proteção financeira, que aí é um leque gigante e existem perfis e uma série de coisas que você tem que analisar antes de você colocar um bom seguro, uma boa proteção, entender toda a estratégia da empresa, do que ela está pensando, ou daquela família que a gente esquece, né? O CNPJ só existe porque existe um CPF atrás. E isso é de extremamente, é uma valia muito grande. E está sendo passado por cima, e a gente tem que parar para pensar nesse ponto que é realmente é, tem que ser analisado no detalhe, né? Então, quando eu falo assim, a gente pensa o CNPJ, para ficar bem claro, o CNPJ ele não morre. Se você pensar bem, ele vai ser passado por gerações, claro, se a empresa estiver prosperando financeiramente, tem tudo aquela questão. Porém, ele não morre. O CPF, infelizmente, ele para. Em determinado momento da nossa vida, o CPF ele é extinto. Então, quando a gente pensa na parte de proteção financeira, é tentar trazer essa responsabilidade para as famílias, para o empresário, para a sociedade, de que tem que existir uma continuidade. E você pode escolher como que vai continuar isso. Se vai ser de uma maneira leve, ou se vai ser de uma maneira conturbada, ou se talvez você vai parar aquele CNPJ por ali também. Você
ficou algum tempo no banco, imagino. Quantos anos foi de banco? Acho que deram 8 anos. 8 anos. De lá você foi direto trabalhar com proteção patrimonial ou teve algum... Não, ainda teve um ciclo, na verdade, bem importante. Eu fiz uma parte de resolvi empreender num mercado que não tinha muito a ver com a questão financeira, mas era uma coisa que vinha no coração que eu precisava realmente entender. E aí eu abri na época uma distribuidora de carnes, fiquei praticamente ali 4 anos. Eu vivi e experienciei tudo aquilo que eu já tinha visto meus clientes fazerem. Então, ali eu falo a real, eu entendi o que que era o empresário, as dores e também as alegrias, que a gente não pode esquecer, né? A gente escolhe as dores pelo tamanho da alegria que você vai ter lá na frente. E foi um passo muito importante também. Só que depois desse tempo, na verdade, teve um chamado. E aí, esse chamado foi quando eu recebi essa oportunidade de empreender de novo na área financeira e voltar principalmente para a questão da proteção, né? Eh, Tem uma parte bem importante, assim, né? Como que eu ingressei realmente depois na área da proteção? Tem uma história familiar por trás. E é por isso que hoje eu levo muito a sério essa profissão que eu escolhi agora, principalmente aí vamos dizer assim, pelos próximos 10, 20 ou 30 anos que eu quero proteger e planejar as famílias. Foi a minha história pessoal de família, meu avô. Meu avô é estrangeiro, ele era chileno, né? E ele veio com a família toda para o Brasil. Ele era um engenheiro conceituadíssimo. E meu avô teve um problema de saúde repentinamente. Ele teve uma leucemia muito rara e ele foi embora muito jovem, né? Eu ainda era um cara bem novo. Na verdade, eu estava começando a ingressar. Acho que estava perto já de entrar para o banco. Acho que eu ou tinha começado minha carreira na época. E foi impactante isso na família, porque como ele era o pilar financeiro e também era uma pessoa assim com uma energia incrível, é claro que a família toda sentiu muito todo esse peso. Afinal, ele fez uma mudança que poucas pessoas fazem na vida, que é mudar de um país para o outro e trazer a família toda, né? E foi através de um seguro que deu a possibilidade da minha família hoje estar onde está, né? Eu falo assim, aquilo mudou a realidade de toda a família, num momento que todo mundo não sabia o que ia acontecer. E por incrível que pareça, como muita gente hoje no Brasil tem um seguro através de uma empresa e geralmente ele não sabe o que que tem, né? Eu falo isso, eu não sei se é bom, se é ruim, eu acredito que é sempre interessante você saber o que você tem. Aquilo foi o suficiente para minha família conseguir dar uma continuidade com tranquilidade, mas poderia não ter sido, né? E aí eu lembro até hoje, quando a família descobriu que tinha esse seguro e era feito pela empresa, mas isso só foi feito e era um seguro expressivo na época por causa que ele era considerado o que a gente chama de uma pessoa-chave. Como ele era um engenheiro conceituadíssimo na empresa e ele cuidava dos trabalhos maiores, a consequência da falta dele para aquela empresa era muito importante. Então ela tinha um seguro para proteger tanto ela financeiramente para conseguir contratar um profissional daquele gabarito no mercado. Afinal, a gente nunca escolhe o dia e a hora que a gente vai. E, consequentemente, trouxe também a parte financeira para a família que conseguiu dar essa continuidade com tranquilidade. Minha avó é de uma geração diferente, né? Ela não era aquela pessoa que cuidou da casa, cuidou do lar, né? Que hoje é um pouco diferente. Hoje a gente divide essas responsabilidades e isso mudou toda a história. Então ali eu falei, cara, trabalhar nessa parte de proteção e planejamento faz total diferença. É com isso que eu quero fazer, é com essa ferramenta que eu quero mostrar para as pessoas como é que a gente vai usar isso, como é que a gente pode mudar, com todo respeito, até mesmo a sociedade. Porque eu penso assim, o nosso futuro, a nossa parte financeira, cabe somente a nós. É você que vai escolher tudo que vai acontecer lá na frente. Só que, infelizmente, acontecem alguns imprevistos no meio do caminho. Só que se você realmente está protegido e você se planejou, o imprevisto, ele passa rápido e você segue. E você consegue atingir aonde você gostaria.
Quando você não tem nenhuma proteção, você não se planejou, tudo que acontece com você automaticamente te leva para baixo. E dependendo do que acontece, muda todo o cenário da família. Na verdade, assim, pode mudar toda uma história. E aí eu falo assim, esse trabalho tem que fazer a diferença para todo mundo. Quando esse fato aconteceu e houve esse impacto aí na sua família, e claro, o seguro trouxe, não trouxe a parte emocional, mas pelo menos trouxe a segurança financeira. Como você percebeu a atitude do seu avô? Porque, ok, ele era um seguro pela empresa, né? A empresa quem proporcionou isso para ele, mas ele tinha algum outro tipo de visão de proteção ou não? Era só isso? Não. Era só isso. E assim, é até uma história engraçada, né? Hoje se torna engraçada. Eu lembro, na verdade, quando ele chegou em casa reclamando para todo mundo que ele feliz porque ele tinha sido contratado numa empresa e tinha voltado para o mercado, estava muito bem, mas ao mesmo tempo ele estava bravo porque fizeram ele assinar uma pólice de seguro. E ele achou que ele falou, pô, pelo fato que ele era estrangeiro, né? É outra língua, as pessoas falavam que ele falava enrolado, que não compreendiam ele, ele achava que tinha sido passado para trás. E não era nada disso. Na verdade, a empresa ela estava fazendo uma proteção financeira diante de tamanha responsabilidade que ele tinha sobre os projetos e, consequentemente, ainda assim ajudaria a família dele, né? Então, eu falo assim, Deus sabe onde coloca, né, as ferramentas na hora certa. Por quê? O caso dele, talvez é o caso de milhares de pessoas. Essa leucemia dele, só para você ter uma ideia, durou 3 meses. Da descoberta até o fim. Ele não teve uma opção de tratamento, ele não teve um tempo hábil de tratamento. E isso acontece para diversas famílias, né? E a gente acaba não pensando nesse assunto. Ah, Diego, eu vou ficar pensando nesse tipo de problema? Não. Mas só que assim, hoje, né, as pessoas que conseguem ter uma condição financeira, ele paga um plano de saúde, não é porque ele quer adoecer, é porque ele quer ter uma opção de tratamento caso aconteça alguma coisa com ele. Por que que eu não parei para pensar que, na verdade, se eu tiver um seguro de vida em vida, ele é para proteger a minha família, a minha renda, meu futuro, meu legado, meus sonhos? A única coisa que todo mundo pensou era o quê? Um seguro para vir a faltar? Eu nunca pensei dessa forma. Eu falei, apesar que ele funcionou para isso. Mas hoje, 80% do que eu faço, ele é pago em vida. Ele é pago para te dar a oportunidade de você passar por um momento que não foi desejado da melhor maneira possível, sem que você precise rasgar sonhos no meio, mudar do dia para a noite todo o planejamento que aquela família tinha. Então, dá para a gente considerar, e aí, óbvio, com todo respeito à memória do seu avô, mas dá para considerar que ele não tinha se preparado para esse processo, não tinha uma visão. E talvez a maioria das pessoas que nos assistem também esteja vivendo essa circunstância, está construindo patrimônio, um suposto legado, mas não conta com a sua própria falta, né? Não conta com não estar presente. E isso, óbvio, tem um impacto muito grande, só que esse impacto a gente não vai perceber, porque a gente não vai estar lá também. Quem vai perceber são os familiares depois. Exato. O que a gente precisa compreender, principalmente, é que quando a gente fala de fazer um planejamento, uma proteção, o que é mais importante? É você entender o que você quer ter lá na frente. Vamos do começo, então. O que é fazer um planejamento de seguro em vida? Perfeito. Primeiro passo é você identificar, principalmente, como é que está o seu financeiro, né? Eu falo assim, se você não entende aonde você quer chegar, é, literalmente você não chega a lugar nenhum. Simples assim. Então você parte do início de entender como é que você pensa e aonde você gostaria de chegar, tá? Pode ser você falar para mim uma independência financeira, uma possível parada, uma aposentadoria, use como você entender melhor, mas saiba que você precisa ter um norte. Então, você inicia em entender como é que essa pessoa gostaria de ter um futuro financeiro.
A partir daí, você começa a compreender tudo que pode aferir a renda dela ou da família dela. Então você vai entender os riscos. Então, qual que é a maior dor hoje do empresário, né? Muito empresário, você tem alguns níveis de empresário, mas vamos dar o empresário hoje que ele já está estabelecido, a empresa ela já funciona e ele fala assim para mim, ele fala, Diego, hoje se eu não tiver aqui a empresa funciona. Eu falo, perfeito. Por que que você está aqui ainda? Não entendi. E aí ele fala, eu tô aqui porque a empresa, ela tá crescendo, ela tá se desenvolvendo. Eu falo, perfeito. Você quer que a empresa pare de crescer? Não. Quanto tempo você pode passar afastado dela? 1 mês? 2? 3? O que que eu tenho que fazer agora para poder resolver esse problema? Trazer uma parte de proteção financeira, principalmente para quê? Para que ele não sofra com essa ausência. Porque a dor do empresário é muito simples. A empresa dele é para gerar recursos para quem? Para a família. Para a família. E a partir do momento que ele tem uma eventual parada por uma questão de saúde, acidente, algo que realmente impeça ele de estar ali na linha de frente, o que que ele precisa ter? Recurso financeiro. E como empresário, nós sabemos, né? Muitas vezes você tem patrimônio, investimentos e tudo mais, só que eles estão alocados. Eles estão numa aplicação X, o patrimônio está imobilizado, a empresa está tomada no mercado. Se acontece um problema nesse momento, você bota tudo a perder. E a única preocupação que você tem é que você quer se cuidar. E aí eu falo, quando você tem uma proteção financeira, algo já destinado para isso, ele tira todo esse peso disso. Ele tira todo o peso da empresa. Porque isso, vou te falar, tá? Salvo exceção, se você vir a faltar, é momentâneo, vai passar. Só que, se você não tem uma proteção financeira, esse passar pode levar anos ou até décadas para você recuperar. E aí que está o grande problema, né? Você tem grandes personalidades aí na mídia de exemplo, né? Não vou ficar falando o nome aqui porque pode gerar até complicações. Mas é extremamente importante quando você para pensar, você precisa planejar a empresa e a família, tá? A gente tem um caso bem emblemático, eu que vou gerar as complicações aqui, né? Mas claro que eu não conheço os detalhes, mas a gente vê o que vê na mídia, que é o caso do Gugu, que eu entendo que talvez não tenha existido um planejamento, um testamento, até porque era jovem, nem sei se ele imaginava, mas independente de ser jovem ou não, já tem que estar planejando, porque já conquistou um certo nível. Tem uma outra história muito emblemática também, que é da Samsung, que a família quase perdeu os direitos pela empresa, acho que o governo da Coreia ia assumir a empresa porque não foi feito um planejamento sucessório. É isso mesmo? Você tem alguma referência aí? São dois casos bem pontuais, assim, muito importante que você acabou de falar. O primeiro eu vou focar na família. Ele pensou muito, na verdade, assim, não posso falar que ele não fez um planejamento, mas mesmo planejando, ainda assim teve consequências seríssimas, ao ponto da família toda entrar numa grande disputa judicial. Porque acho que era 1 bilhão de patrimônio, né? Chegava a 1 bilhão de reais. E a gente acaba, infelizmente, né? Olha só o quanto que é importante você ter uma proteção financeira que ele tinha. Isso mudou todo o cenário, principalmente para os filhos dele, que na época era o que realmente ele se importava muito. Porque, entenda-se, a justiça, ela sempre cabe recursos, ela sempre cabe questionamento. Você hoje pode questionar e entrar com um processo judicial de acordo com o seu entendimento. Quem vai julgar se isso é procedente ou não é um juiz, é uma primeira, segunda, terceira instância e tudo aquilo que a gente já sabe do judiciário brasileiro. Mas isso tudo pode acarretar tempo, dinheiro, energia e deteriorando família e patrimônio. E foi isso que realmente aconteceu, né? Então, a proteção financeira, por que que ele tinha, né? Você pensa que uma pessoa, quando ela tem um patrimônio elevado, ele entende que não é necessário. Eu falo ao contrário. O- a pessoa que ele chegou naquele patrimônio, naquela expressividade, ele é o que mais tem proteção financeira, porque ele sabe os problemas que tem em volta dele. E ele sabe que ele precisa ter um recurso destinado para esse tipo de imprevisto.
E foi, né? E é o que veio mantendo aí financeiramente o padrão, principalmente para os filhos dele. Já no caso da Samsung, é uma parte importante, porque aí é a parte empresarial, né? E o empresário entende-se que, né? A gente esquece que quando a gente fala de uma sucessão, a gente tem aquela sucessão onde a gente fala que são os nossos herdeiros ou a venda para algum outro sócio que vai caminhar com aquela empresa para frente, mas entende-se que toda saída há um custo. E muitas vezes esse custo é elevadíssimo. Então, o que que acontece? Imagina o seguinte, quando você falou desse caso dessa empresa tão grande, ela iniciou décadas e décadas e décadas atrás, né? Uma empresa muito já com uma solidez, todo mundo hoje é difícil alguém não conhecer essa marca. Qual que é o valor dessa marca hoje? Acho que deve estar na casa do trilhão, né, de dólar. É muito grande. E ela não se difere de nenhuma outra. Se ela hoje valesse 10 milhões, se ela vale 1 trilhão de dólares, entende? O problema ele vai existir. E aí existe uma coisa muito importante. Além do nosso sócio, existe um sócio chamado governo. Esse sócio, empresário, escreve aqui embaixo se o governo é teu sócio, como é que tá essa sociedade, se tá tendo vantagem ou desvantagem. Não vamos entrar no mérito aí que a gente vai longe disso. Porém, é um sócio que você não consegue retirar. Então, entende-se quando você tem um problema dessa sucessão, existe um custo. E esse custo é calculado pelo tamanho da empresa. Só que, veja, iniciamos uma empresa lá atrás, ela valia 10. Hoje ela vale 1 tri. Quanto que você acredita que seria o custo total para você poder transacionar, inventariar e trazer de volta para a sua família? Porque na ordem da nossa cabeça, entende-se, tudo que é meu legalmente já vai ser dos seus herdeiros, do meu herdeiro, da minha família. Sim. Só que existe um custo e você tem que pagar esse custo para o seu sócio governo. Esse custo é o quê? É ganho de capital? Não, Não, tem outro nome? não. Na verdade, esse custo hoje é o custo do inventário, onde você vai pagar os impostos do seu sócio governo, vai precisar contratar um corpo jurídico, que ele vai te cobrar de acordo com o tamanho do seu patrimônio, e também aí vai entrar algumas taxas aí cartorárias e tudo mais. Porém, quando a gente começa a fazer o valor disso, ninguém e nem deve destinar dinheiro para isso. Por isso que você planeja, mas também protege. Por que protege, né? É tão fácil falar dessa palavra porque você não sabe o dia e o horário que vai acontecer. Então, quando você faz um planejamento, você fala assim, ó, planejamento é eu escrevo que eu quero chegar do ponto A até o ponto B. Esse é o meu planejamento. Só que para eu chegar até o ponto B, vai levar X tempo. Esse tempo, talvez você não tenha agora. Teoricamente, uma boa proteção financeira, ele vai comprar esse tempo para você, porque ele vai adiantar esse capital para você através de uma pólice, onde vai trazer toda a parte de proteção financeira para esse empresário durante esse planejamento. Então, ele deixa de ficar exposto nesse momento. E aí você fala, nossa, mas uma empresa tão grande, ela não fez isso? Cara, eu, assim, teria que me aprofundar muito na documentação. Porém, o que eu tenho que lembrar é que toda empresa existiam pessoas, CPFs atrás. E o que que todo CPF ele pensa? Ah, comigo não vai acontecer agora. Isso eu posso fazer depois. Eu posso pensar depois. A gente já tem isso escrito. Eu falo, perfeito, escrito você tem. Desde o primeiro dia do seu CNPJ você já escreveu tudo que pode acontecer na sua saída. Só que você nunca pensou que essa saída custa extremamente cara. Mas, ok, aconteceu uma fatalidade e esse capital supostamente pode ser usado para todos esses custos. Só que, de qualquer forma, não tem que pagar imposto por esse capital? Sobre uma pólice, não. A pólice de seguro não tem imposto. Não, na verdade não. A pólice ela é isenta hoje de imposto, livre de inventário, ela é protegida por lei, então ela é impenhorável. Isso é de extremamente valia. Por isso que eu falo que é uma ferramenta muito importante. Eu sei que hoje a internet nos traz hoje muita informação, mas quando você busca um especialista em proteção, ele, além de te trazer a informação, o que ele vai fazer por você é adequar a sua realidade momentânea
e as suas vontades futuras. E isso pode mudar um cenário, porque uma vez que você escolhe uma apólice, eu sempre falo pro meu cliente, né? Eu falo, ó, entenda, eu vou te visitar a cada 6 meses, a cada um ano, nem que seja pra gente tomar um café de novo. Pô, Diego, por quê? Porque a gente vai ter que comprar mais seguro? Eu falo, não, não sei. Na verdade, eu quero entender como é que vai estar a sua vida. A nossa vida, ela vem em constante evolução. E eu falo assim, eu quero sempre melhor, eu quero que você prospere mais, eu quero que você cresça patrimônio, quero que sua família fique cada vez melhor, eu quero que o sonho que você formou para sua família se concretize. Só que para isso, você precisa entender, você precisa sempre estar planejando e protegendo. O seu papel é esse, planejar e proteger. Se você planejou e protegeu, fica tranquilo, tudo vai acontecer. E aí, o meu papel é te acompanhar. Porque uma vez que você não escolher a ferramenta adequada ou não tiver um acompanhamento, o que pode acontecer é no momento mais difícil da sua vida ou da sua empresa, a ferramenta está totalmente desenquadrada. E então, por isso que eu falo que é tão importante hoje a gente fazer esse acompanhamento, né? Quando a gente fala sobre seguro de vida, vem na cabeça a primeira coisa, a morte, né? Sim. É até engraçado, né? Porque o certo seria seguro de morte, né? Porque a gente está sempre pensando nisso. Mas hoje eu escuto muitos profissionais falando do seguro em vida. O que significa isso? Ó, estatisticamente, tá? Isso para qualquer pessoa é muito simples. Se você colocar hoje na internet e perguntar, hoje basicamente de 70 a 80% dos seguros pagos no Brasil são seguros em vida. 70, 80%? Exato. Caramba. Então, assim, o que entende? O seguro de vida, hoje, ele é uma ferramenta muito mais completa, porque ela te traz muito mais possibilidades. Então, ela vai te trazer realmente uma proteção de renda. Ela vai trazer uma possibilidade de você utilizar em vida, desde um diagnóstico, uma internação, uma cirurgia, uma série de fatores que podem tirar você da linha de frente de gerar renda, continuar fazendo o que você sempre fez. Então, por isso que eu falo, hoje, quando você vai criar uma boa proteção, você vai fazer ela pensando no agora, protegendo tudo que você está criando agora, porque a consequência de vir a faltar, né? Claro que esperamos que seja o mais longe possível e a expectativa de vida vem aumentando. Hoje a gente fala expectativa no Brasil uma média de 80 anos, mas já há estudos pelas próprias seguradoras no Brasil para chegar a 100. Então, assim, eu falo, tudo bem, calma, isso daí vai acontecer muito lá na frente, fica tranquilo. O que eu quero te dar agora é a possibilidade do quê? De você não precisar empregar nenhum recurso do que você vem criando para um momento indelicado com a sua saúde ou um acidente que, né, de repente muda todo o curso da tua vida. E aí, se acontecer o pior, sim, ele se torna um seguro de vida. Então, no primeiro momento, ele é um seguro em vida. Ele te protege a sua renda, ele te protege o que você está fazendo agora. Ele só se torna um seguro de vida se você vir a faltar. Quando você me disse que a expectativa pode chegar aos 100 anos, ao mesmo tempo que eu fico muito feliz, né? Porque eu ainda tenho aí meus 66 anos de caminho, eu espero. é, A gente tem um problema previdenciário, porque Gigante. cada vez mais nascem menos crianças, né? Nascem menos trabalhadores que vão pagar a previdência para que essas pessoas que estão com 100 anos aí tenham as suas aposentadorias, né? E um dos caminhos para você ter uma aposentadoria é empreender, para você ter um negócio, solidez para esse negócio, mas óbvio que nem todas as pessoas terão acesso a isso ou serão empreendedoras. Trabalharão nas suas posições normais. Há muito tempo atrás, e hoje eu estou fazendo essa pergunta, mas já sabendo da realidade, tá? Seguro de vida é para rico? É para só a pessoa que empreende, que tem um negócio? Ou qualquer pessoa, inclusive um trabalhador normal, pode pensar em ter um seguro de vida, não pensando em aposentadoria, mas pelo menos uma proteção por uma fase onde ele não vai ter ali um trabalho, vai precisar de questões de saúde, até dos cuidados com a família. Seguro, na verdade, é para todos. E se eu te falar, na verdade, que basicamente todos têm. Como? O nosso primeiro seguro, e na verdade, mais uma vez, né, o governo volta a colocar-se à frente disso, é o nosso famoso INSS. Ele é o seguro da Previdência Social. Então, você, como empresário, você tem que contribuir, concorda? Você paga seu imposto e se você olhar lá, você tem a sua contribuição social. Você, quando trabalha para alguma empresa, é uma pessoa CLT?
Você é obrigado, você paga o INSS. Então é o seu primeiro seguro. Todas as pessoas praticamente têm acesso a esse tipo de serviço. O seguro hoje, ele tem diversas faixas. Então você sim vai ter diversas classes. Porém, hoje o acesso é para todos, né? Claro, não adianta você falar, nossa, eu quero ter o melhor seguro aqui. Realmente, tem um preço elevado. Então, assim, você vai se planejando para que você consiga ter essa proteção e for criando isso diante do que você está fazendo, para patrimônio, financeiramente, a sua vida, né? Tem que ser adequado à sua realidade. Mas todos têm e deveriam ter. A diferença é que você geralmente não escolhe, né? Você acaba postergando, você terceiriza isso. Você escuta de muita gente, Diego, eu não vou me preocupar. Eu já pago aqui, se acontecer alguma coisa comigo, muitas vezes, né, o cara que hoje é CLT, ele fala assim, não, eu não preciso disso porque realmente, se acontecer alguma coisa comigo, tá aqui, eu vou... Eu falo, você vai receber o quê? Primeiro que a gente está falando de uma coisa de extrema importância, você está falando que você está terceirizando seu futuro para o governo. Eu não sei se é funcionário público e se for também eu me preocuparia. Mas a verdade é, entenda, o seu financeiro depende de você, sua família depende de você. Por que você está colocando uma coisa tão importante na mão do governo? Ah, mas aqui eu sou obrigado a pagar e eu não vou gastar mais com isso. Cara, então seja inteligente. Faça um complemento para isso, para que você não fique dependente do governo. Porque hoje, estatisticamente, é fato. A gente já sabe, a Previdência não fecha. Tá? Você queira ou não acreditar nisso, fique à vontade. A matemática não falha. Então eu prefiro hoje saber que a minha família é respaldada pelas minhas decisões, pelo meu trabalho e não depender do governo. Se existir lá na frente ainda essa parte financeira, que bom. É mais um valor que ela vai ter se ela precisar. Só que ela não vai depender disso. Então a gente hoje fala que todos devem ter, nem todos podem, só que você tem uma coisa que sim, todos podem. Acesso à informação hoje não dá para você negar. Através seja de uma internet ou seja de um consultor que nem eu que vai te falar algumas verdades, vai te expor algumas realidades, vai te falar, muitas vezes, até brinco, né? Eu falo, cara, meu trabalho hoje não é nem mais só seguro, né? É colocar para as pessoas o futuro, um planejamento, porque quantas pessoas hoje realmente fizeram a conta de quanto tempo ela precisa trabalhar para ela chegar no padrão de vida que ela quer? Eu falo assim, acho que uma das partes mais importantes que deveria ter na educação brasileira hoje é a educação financeira. E tudo bem, não estão dando isso, né, no nosso currículo escolar. Cara, beleza, mas investe você em você. Eu me lembro que quando eu conheci o Diego, né, eu sou um cliente do Diego, ele me fez uma pergunta que me pegou bastante ali. Não sei se você lembra disso. Você perguntou se eu tinha seguro de carro. Falei, tenho. Tem plano de saúde? Tenho. Então, assim, tenho. E você não tem o seguro que vai cuidar de quem está vivendo e fazendo tudo isso, que é você? Aquilo ali foi ali que eu tomei a decisão de fazer um processo como esse, porque a gente se preocupa muito com muitas coisas. A gente, até na entrevista da semana passada com a Margarete, eu falei um pouco sobre isso, né? Sobre a gente ter uma vida muito agitada, cheia de compromissos e enxergar, ou melhor, pensar que a gente não tem tempo para as coisas. Cara, minha rotina não dá para me pensar em outra. Eu estou trabalhando tanto, eu não tenho nem tempo de pensar em seguro de vida. Isso nem passa pela minha cabeça. Só que o fato de você estar trabalhando tanto significa que você está construindo um legado, construindo algo importante. Ele é tão frágil, e quando a gente se depara com essa fragilidade, até muitas vezes nos incomoda. Algumas pessoas fogem desse assunto pelo incômodo da fragilidade da vida. A vida é muito frágil, muito frágil. Minha esposa é dentista, o Diego também tem ela como a sua cliente. Imagina uma pessoa que está o dia inteiro ali utilizando as mãos como ferramenta de trabalho. E a mão, em casa, você pode queimar a mão. Você pode acontecer alguma coisa que é tão simples de, infelizmente, te prejudicar a tal ponto que você não tem até reversão, às vezes você não volta nem a trabalhar, que a gente fica pensando, na verdade eu fico pensando, e quero que você, empresário, também pense nisso, onde é que você está depositando a sua segurança? Né? Onde é que você está depositando a sua segurança? Na fragilidade da sua vida? E eu não quero que aconteça nada com você e com nenhum de nós. A gente paga muitas coisas sem querer utilizar. Seguro de carro, plano de saúde. Mas essa nossa fragilidade tem que ser um incômodo. Principalmente para alguém que está construindo algo que já não é mais só você.
É para sua família, é para os seus colaboradores, é um legado, é uma empresa que vai ser herdada. Não dá para contar com essa instabilidade da vida e passar, tá tudo bem. Acho que é isso, mais ou menos, né? Não, resumiu bem. Mas uma coisa, assim, nesse resumo todo que eu falo, a responsabilidade é total nossa. As decisões do que irão acontecer no futuro são nossas. Então, o fato de você escolher hoje se planejar e proteger vai mudar todo o seu cenário, né, da sua vida e das próximas gerações. Uma coisa que eu compreendi estudando e eu continuo estudando, entenda, você nunca vai parar de estudar. O momento que você parou de estudar, morreu. Essa é a verdade. Então, quanto mais você estuda, mais você compreende que hoje as famílias, falando financeiramente, tá? Não vamos entrar nos outros detalhes, que são prósperas, elas passam de geração em geração, além do legado dela, ela pensa em como que ela vai deixar a família dela no momento que ela também não estiver aqui. E muitas vezes a gente acaba não pensando nisso, né? A gente passa por essa decisão porque a gente fala, não, mas eu não tenho nada ainda, nem criei o que eu queria, ainda falta tanto. Perfeito. Mas você não sabe o dia de amanhã. E assim, eu falo, olha, se você não estiver aqui, posso te falar uma verdade real? O mundo não vai parar. E muito menos para sua família. As responsabilidades vão continuar existindo e elas podem ficar cada vez mais pesadas. Então você pode deixar tudo mais leve, dar uma continuidade com mais tranquilidade. Isso, na verdade, é um ato de amor que você está fazendo por eles. Quando a gente fala que uma proteção, um bom seguro é um ato de amor, é real. Porque você está pensando neles quando você não tiver mais a possibilidade de fazer nada nesse plano, né, espiritual, nesse plano que a gente vive hoje. Então, entende-se que essa responsabilidade que a gente tem que ter com a nossa família, conosco, porque a gente acaba esquecendo também, tá? Existem coisas que são leves de passar, né? Às vezes um tratamento, uma cirurgia, alguma coisa leva um tempo, tudo, mas você passa por ele. Se for algo permanente, tua vida muda de uma tal maneira e imagina que tudo aquilo que você criou e tudo aquilo que você, às vezes, até se planejou para aquilo, para acontecer, o fato de você não ter uma proteção tem que mudar a tua vida num 360 de tal maneira que você pensa que é só você. Mas não, mais uma vez, é você e todo mundo que está dependendo de você. Então, assim, faça, né, realmente um bom planejamento, uma boa proteção. Revise isso, tá? Culturalmente, nosso país hoje ainda é muito aquém do que é esperado de um bom planejamento, um bom financeiro. E assim, eu fico feliz que a internet trouxe várias possibilidades, muita informação, investimento, a gente vem crescendo, isso é muito bom. Mas calma lá, a gente ainda não fez nem o básico, que é a parte da proteção. Por que o básico? É muito simples. Quando você vai montar uma casa, se você montar uma casa sem a base, a estrutura, os alicerces dela, dá para construir? Dá. Dá, mas ela vai ruir muito Ela fácil. vai ruir muito fácil. E é basicamente isso. A nossa vida financeira é assim. Em determinado momento, ela é muito frágil. Com o tempo, se você está indo bem, ela vai ficando robusta. Mas entenda, quanto mais você cresce, mais proteção você põe. Você vem subindo a escada da sua vida. Quanto mais você está lá em cima, mais alicerce você vai colocando. Sabe por quê? Porque vai ter uma coisa que não vai voltar, é o tempo. Às vezes você não vai ter tempo de fazer tudo de novo. E às vezes você não vai ter nem a saúde para fazer tudo aquilo que você já fez. Vale a pena voltar tudo? Não. Então é o preço que eu tenho que pagar. É um preço de uma proteção, é o preço do planejamento. A gente fala, mais uma vez, voltando ao caso, o Gugu, quem imaginava que aconteceria algo com ele? Tudo bem, o Silvio Santos, que foi uma perca recente com um grande grupo empresarial, mas a gente já entendia que era uma pessoa de 95 anos. Na expectativa de vida, hoje ele estava acima da média. Exato. O Gugu tinha 60. É que pra gente novo. É jovem, né? Sim, hoje é jovem. Talvez há alguns anos atrás a gente falava sobre alguém de 60 anos e, meu Deus do céu, hoje ativo em empresas. O Abílio Diniz morreu com 96 e estava ali,
ativo. Então, mudou-se as perspectivas de vida, porém, fatalidades acontecem em qualquer circunstância. E hoje, assim, a interpretação até mesmo de proteção e seguro, muita gente fala, não vou gastar dinheiro com isso, não vou desperdiçar dinheiro com isso. Eu vou te falar o porquê que vem esse sentimento. Porque a real é que você não tem um planejamento. Porque se você tivesse, você pode ter certeza que você tinha realmente uma proteção, um seguro. Então, assim, isso daqui às vezes eu escuto, Diego, não vale a pena. Se eu guardar esse dinheiro, eu vou chegar com um X lá na frente. Tá bom. Eu falo, se amanhã você não trabalhar, quanto dinheiro que você tem? E o pior não é nem só não trabalhar, mas vamos pegar, por exemplo, o Michael Schumacher. Imagina, uma pessoa abastada, viveu ali a plenitude, campeão, 7 vezes campeão, foi esquiar. E acho que desde 2007, se eu não me engano, acho que é 2007 ou 2014, uma coisa assim, tetraplégico. Sim. Não vive por aparelhos. Então, por mais que ele tenha patrimônio, quanto já foi consumido do patrimônio dele em todos esses anos? Porque se ficar internado no hospital é caro, imagine o hospital estar na sua casa há anos. Sim, exato. Então, assim, o preço do amanhã realmente pode ser muito caro. E aí eu falo, então por que não adiantar esse valor a presente? O seguro é isso. É te trazer a tranquilidade financeira e você enxergar que o teu financeiro literalmente agora vai depender somente de você. Se acontecer um imprevisto, você fala, tá tudo bem, eu tenho aqui como passar por esse evento. Essa é a parte mais importante. E olha no nosso dia a dia o quanto que isso corrompe a gente, o quanto que é tão importante, né? Eu duvido que quando você leva a sua família para num restaurante, leva para uma viagem nacional, internacional, que seja, se você realmente fez o preço disso, do quanto que vai te fazer a diferença lá na frente. Você não fez. O que você quer viver é aquela experiência, aquele momento, aquela felicidade, não é? O seguro é isso. Na verdade, ele só vem para falar para você, tá bom. Depois que eu entendi, e assim, vale reforçar, tá, empresário? Nós não somos patrocinados por nenhuma seguradora. Acho que esse programa ele veio realmente com uma intenção de abrir a tua mente e trazer a percepção do quanto isso é importante. Depois que eu entendi essa importância, hoje eu vou fazer uma viagem, até o seguro viagem, que é uma coisa que eu nem me preocupava, eu faço, porque você não sabe o que pode acontecer. Sim, exato. Empresário, entenda, quando a gente vai falar, né, da proteção entre sócios, não é a intenção criar um conflito dentro da empresa, muito pelo contrário. Na verdade, é trazer o que você mais precisa, que é a tranquilidade de ter a continuidade se acontecer um imprevisto. Então, como você não tem como controlar essa questão, você precisa de um bom contrato, um bom acordo entre sócios, mas você vai precisar de uma coisa que você não vai poder destinar um dinheiro todo agora, que é a liquidez. E esse seguro vai trazer para você essa tranquilidade, ele vai conseguir amarrar muito bem feito esse acordo e trazer entre sócios tudo que vocês gostariam de ser feito lá na frente. Então, assim, é uma decisão que cabe a você tomar agora, cabe a você entender qual que é a sua responsabilidade, seja só com a sua família, seja com o seu parceiro e o sócio que vai estar na sua frente. É algo que é preciso ser conversado para que você saiba o que vai acontecer na eventualidade, porque na verdade você escreveu, só que você não sabe quando que vai acontecer. Então, assim, tenha uma proteção financeira. Ele vai te proteger, ele protege a sociedade, ele protege seu legado, ele protege sua família. Planeje, estruture, converse sobre isso, tá? Vamos para um ponto, voltar para a tua vida pessoal ali, que obviamente está linkado com a tua vida profissional. Quando que sua vida começou a dar certo, Diego? Quando minha vida começou a dar certo, eu sou muito grato em tudo que vem acontecendo. Na verdade, eu falo que todo dia minha vida dá certo. No momento que você acordou e tem saúde, ali eu falo que minha vida começou a dar certo. Você quer falar financeiramente? É aquela tua percepção mais pessoal mesmo sobre quando que tua vida teve um ponto de virada. Quando ela teve um ponto de virada, quando eu resolvi virar empresário. Com todo respeito, tá? Eu admiro quem hoje
tem carreira ainda, que está cada vez mais difícil, mas o único jeito de você realmente virar o jogo é você empreendendo. E virou a chave, minha cabeça virou totalmente. E eu escolhi trabalhar com a parte de proteção financeira porque tem tudo a ver, né? O empresário ele precisou dessa parte também. Então minha chave virou real quando eu virei empresário, e isso agora já fazem 12 anos. 12 anos que eu tenho essa responsabilidade aí, que venho vivendo dia após dia, que a vida do empresário é essa, mas graças a Deus bem planejado, protegido e tranquilo de saber que tudo depende agora só da minha força motora, e agora a gente só dá continuidade. Então, agora falando com o empresário Diego, qual é a razão social da sua empresa? Minha razão social hoje é passar a missão do quanto é importante o planejamento e a proteção para o máximo de pessoas possível. Você me conhece já há um bom tempo e eu sempre falo assim, cara, eu preciso conhecer gente. Pô, Diego, por que que você precisa conhecer? Porque eu quero mudar a vida das pessoas. Eu quero mostrar para elas que elas podem ter um bom acesso a um bom planejamento, uma boa proteção. E isso daí vai garantir que tudo que ela deseja agora aconteça lá na frente. Então, hoje a razão social é essa: mudar a vida das pessoas através de uma boa proteção e planejamento. Empresário, você que nos assistiu até agora, hoje foi uma entrevista um pouco diferente da maioria das entrevistas, porque quando a gente pensa em como ajudar você a melhorar a sua vida e os seus resultados, não dá para falar só sobre dicas de como ter resultado e estratégias, mas a gente tem que falar sobre como ter uma vida mais tranquila. Ser um empresário de alta performance tem um preço, e a gente sabe que esse preço é alto. Como o Diego disse muito bem, né? Você escolhe as suas dores pelas suas alegrias. Você escolhe aquilo que você pretende suportar baseado nos resultados que você gostaria de ter. Mas nesse caminho, muitas coisas podem acontecer. E de verdade, de coração, nosso propósito por esse programa é te ajudar a facilitar essa jornada. Mas talvez, mesmo com esse propósito, você passe por coisas que só você vai entender como você entrou e como você vai sair. Eu espero que você tenha parceiros para te ajudar em todos esses momentos. Eu espero que você tenha proteções para te ajudar em todos esses momentos. Mas existem coisas que a gente não espera, que são, não vou dizer que são inéditas, porque todas as coisas talvez já tenham acontecido, mas vão ser inéditas para o teu ambiente ali, para a tua família, vão ser inéditas para você. E para cada uma dessas coisas inéditas, penso eu que existem caminhos, existem possibilidades de você conseguir resolvê-las. E uma delas, e eu como empresário entendo isso, é você ter um bom calção financeiro, é você ter um planejamento para suceder o seu negócio para alguém, para você evitar que as pessoas que você mais ame fiquem totalmente vendidas em uma situação que você não pode resolver. Porque em algumas circunstâncias você não será capaz de fazer. E ter um planejamento, muito mais do que um seguro. Seguro é uma das coisas que você faz com planejamento. Ter um planejamento de como manter a sua vida mais tranquila te dará a liberdade de ter mais performance. Quanto mais você se cerca de estratégias para eventualidades, mais você se dispõe a risco, inclusive. Riscos calculados que te possam permitir alavancar a sua vida e os seus negócios. Então, empresário, que você se cerque de pessoas que te tragam esse tipo de informação e te ajudem a manter a tua empresa sadia, a tua família sadia e a tua cabeça sadia. Porque isso, com certeza, vai te ajudar a ter resultados que você não imaginava. Eu quero agradecer demais ao nosso grande patrocinador, a Náutica Digital. Esse espaço aqui em Alphaville para você gravar o seu podcast, live de lançamento, talk show, fazer o seu evento. Agradecer ao time que está ali por trás das câmeras cuidando da gente. Agradecer a você que está nos assistindo até agora e que acompanha. Nós estamos chegando perto de 100 entrevistas no nosso talk show. Isso tudo só acontece porque você ainda está aí com a gente, se desenvolvendo e aprendendo. Deixa um comentário aqui embaixo se você já tem as suas proteções. Caso contrário, a rede social do Diego está aqui embaixo. Fala com ele. Ele cuida da proteção da minha família, da minha casa. É uma pessoa que eu confio. E eu tenho certeza que se essa expertise que ele tem se aproximar da sua vida, você verá
a sua segurança com outros olhos e com toda certeza vai viver uma vida muito mais tranquila. Não se esqueça de conferir se você está inscrito no nosso canal, deixe seu like nesse vídeo. Eu quero voltar para o Diego para te agradecer, meu irmão. Obrigado por estar aqui com a gente. Foi um prazer te receber e obrigado por tantas informações importantes como essa. Primeiro, obrigado você por confiar em mim, essa parte da sua proteção e do seu planejamento. Obrigado à oportunidade, na verdade, de poder expor uma coisa importante para você, empresário, as famílias, o quanto que é importante a gente poder proteger. E privilégio ter sentado nessa cadeira aí, que a gente vê cada dia mais crescer e prosperar também. Amém. Para nós foi uma honra ter você por aqui. Nos vemos na próxima quinta-feira, às 8 da noite, com mais uma entrevista do Negócio em Foco, o talk show de negócios mais respeitado do YouTube. Até a próxima quinta-feira. Até lá.